Bom, um empatezinho aí sem vergonha do Mengão contra o Ceará fora de casa. Foi o suficiente para manter a liderança mesmo com a vitória do Cruzeiro. Palmeiras empatou, quase perdeu ainda o Vitória, mas o Palmeiras jogou com o time todo reserva. E é o que eu falei, né? Eu comentei aqui no outro jogo e tal. E porque tem certas coisas que são previsíveis. Porque fazer aquele jogo ridículo contra o Galo iria ter consequências. Porque você perde o jogo em casa, você se obriga a ganhar fora de casa, você não consegue ganhar fora de casa. Não consegue. E empata com o Ceará num jogo de dois momentos. Um ótimo primeiro tempo e um segundo tempo lamentável. O Flamengo começou jogando do jeito que deveria ter jogado contra o Galo. Tranquilamente deveria ter jogado. É esse o Flamengo que a gente conhece. Pressionando em cima. E o Ceará totalmente retrancado. Totalmente retrancado. O Ceará não oferecia nenhum problema ao Flamengo, tá? Em nada. Não conseguia sair atacando, era só chutando pra frente e o Flamengo socando e faz o gol. Então assim, a estratégia foi ótima. A estratégia foi excelente no primeiro tempo. Beleza. Ótimo primeiro tempo, que terminou com gol. Quando você joga com o time todo retrancado, é complicado, não é fácil fazer gol no time todo retrancado. E o Flamengo criou as situações. Samuel Lino foi titular, Emerson Royal foi titular. E aí eu já começo com a minha... Já vou cornetar aqui. Emerson Royal, banco de reservas, por favor. Varela no lugar dele. Nesse momento, tá? O Emerson Royal pode ser mais do que o Felipe Luiz está esperando de um lateral do que o Varela, que é mais defensivo e tal. Tudo bem. Mas o Emerson Royal não está em condições ainda. Não tem entrosamento. Tem que ir... Assim, não acho nem que ele fez um jogo ruim. Horroroso. Não. Mas acho que o Varela iria adicionar mais. O Samuel Lino... Detalhe, tá? A gente tava com desfalques ontem. O Alaciano e o Pedro, se não me engano, estavam suspensos, tá? Eu acho que o Samuel Lino até fez um bom papel até. Não conseguiu finalizar muito e tal, mas criou bastante jogo. Eu acho que o Samuel Lino vai ser o titular do Flamengo, com certeza. Bruno Henrique foi muito mal. O Arrascaeta, de novo, parece que não está em condições físicas ideais. Não tá, mas mesmo assim foi lá e fez o gol decisivo, porque o Arrascaeta é fantástico. O Plata, participações importantíssimas no jogo, mas o Plata, fisicamente, também não tá legal. Tá voltando agora de lesão. E aí você vê tudo isso condensado no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo morreu fisicamente. Morreu. No primeiro tempo, uma repórter da Globo escutou o Plata falando com o Felipe Luiz. O Plata falou assim: estou um pouco cansado. No primeiro tempo. Então, se o Plata já estava falando que estava cansado no primeiro tempo, é porque ele não está em condições. E o Plata acaba ficando... O Plata, cara, bota ele para jogar muito mais do que ele deveria, eu acho. Ele acabou de voltar de lesão, né? E é um jogador muito importante, pô. Ele é o tal do atacante tático que eu não curto muito. Não curto muito atacante tático. O atacante tem que fazer gol. Mas o que ele gera de jogo, ele joga mais como quase mais um meio campo ali, entendeu? Ele gera muito jogo, ele dá assistência, ele cria jogadas, ele é muito importante, pô. E pô, ele tem que estar pra ele exercer a função dele, ele tem que estar fisicamente bem. E no segundo tempo ninguém tava bem. O Arrascaeta saiu. O Arrascaeta foi poupado no jogo contra o Galo. Volta nesse, só joga meio tempo. Tá todo mundo cansado, todo mundo morto. Morto, é claro. O Ceará tá perdendo, ué. Perder de 1, perder de 3, tô perdendo igual. Foi pra cima. Mesmo assim, não conseguiu tantas situações, mas o Flamengo não conseguiu mais nada. E mesmo assim, galera, mesmo o time cansado, o resultado de 1-0 era totalmente possível de segurar. O Felipe Luiz fez as substituições, coisa e tal, mas o time tava muito cansado, cara. Tipo assim, morto, desgastado, até desgastado, não conseguia mais, não tinha fôlego pra conseguir ir além. Mas dava pra segurar 1-0. Tranquilamente, porque não é como se o Ceará criasse muito, não criou. Só que uma falha clamorosa do Rossi, falha feia, feio, dá o gol pro Ceará. Um escanteio, ele faz que vai sair da bola e hesita, para no meio do caminho. Aí é de fuder, Rossi. Aí é de fuder. Desculpa o palavreado, mas é de fuder. Goleiro não pode hesitar. Goleiro que hesita é punido com gol. É simples assim. Ou você vai ou você não vai. Porque a cabeçada do Pedro Raul, ela é fraquinha, cara. Só que o Rossi tá adiantado, tava ali, ai meu Deus, vou, não vou, se fudeu. Tomou o gol. Se o Rossi se ele não tivesse saído,
tivesse deixado pros zagueiros e tal, pegava a bola com tranquilidade. Mas não. Hesita. E hesitar é foda. O goleiro não pode hesitar, pô. O goleiro não pode hesitar, pô. Se o goleiro que hesita, toma gol. Aí essa falha bizarra do Rossi deu aí o empate, tá? Em termos de resultado, galera, o empate fora de casa, num campeonato tão longo, contra o Ceará que tá num bom momento, Castelão lotado, viagem longa, eu entendo todo esse contexto. A gente tem todo esse contexto, que não é um resultado terrível empatar com o Ceará fora de casa nas condições do Campeonato Brasileiro atual. Até porque a gente continuou líder. Então a gente tem que ver rodada a rodada, ainda somos líder com um jogo a menos que o Cruzeiro. E o Palmeiras não ganhou. Então a distância continua ali a mesma. Então, em termos de resultado, não é horrível. Mas, pô, pelo que o jogo foi, é. O Flamengo estava ganhando de 1-0. Aí o Rossi falha, a gente toma e o Flamengo não tem mais fôlego pra fazer mais gol. Claro, galera, eu entendo. Ah, o desgaste. Ai, meu Deus, o Mundial. A gente entende isso, cara, mas o Flamengo se reforçou justamente pra ter essa rodagem, ter condições de jogo e poupar os jogadores que tem. Eu não consigo entender por que o Plata fica tanto em campo, cara. Sendo que, pô, no primeiro tempo desse jogo ele falou que tá desgastado. Não é melhor a gente ter o Plata 100%? Não é como se a gente não tivesse opção pra essa posição. Temos. Dá pra rodar. Dá pra rodar. E se a gente considera, e pelo que eu vejo, o Felipe Luiz considera o Plata muito importante, ele tem que estar nas melhores condições dele pra poder exercer o que precisa ser exercido, pô. O Flamengo joga com intensidade, é por isso que é tão superior aos outros times, porque a intensidade do Flamengo é muito... Os jogadores são muito bons, é em cima. O Jorginho voltou bem. O Jorginho, mas também no segundo tempo. Arriou. Cansou. E aí, contra o Galo, vai ter brincadeirinha? Não vai ter brincadeirinha, né? Não dá, né? É jogo eliminatório. Vai ter com tudo que tem. Aí o time, nessas condições físicas que apresentou o jogo, o Ceará é lamentável. E vai jogar fora de casa de novo, então é mais viagem. Então, assim. É isso, gente. A gente se vê.